Nós certamente temos que agradecer a Deus porque um dia maravilhoso como este, né? Um sol lindo, um lugar lindo, né? A saúde, a paz, a alegria. Agradecer a Deus por tudo que temos e por tudo que somos. É isso que eu gostaria de abrir hoje, alguns minutos. É certo que não temos tempo, né, de ir a detalhes do que vamos tentar compartilhar daquilo que Deus tem revelado a todos nós. Não tem novidade, né, Moacir? A Bíblia não tem novidade. O Moacir, na verdade, fez uma abertura aqui que já eu não precisava nem falar, né? Ele já pensou o centro de tudo que eu penso também e eu entendo. E quando a gente pensa num seminário, né, a gente pensa em o que a gente vai guardar dentro de nós. Mas eu gostaria de refletir com vocês do que nós vamos multiplicar de tudo que está guardado dentro de nós. Amém? E desde quinta-feira, os temas estão sendo apresentados. Tem sido realmente uma bênção. Na quinta foi a centralidade da cruz, né, Rodrigo? Ontem foi o coração da cruz. E hoje o tema de sábado é a realização da cruz. E baseado nisso, apenas como uma abertura, gostaria de abrir 3 paralelos com vocês nesta manhã. Na verdade, eu gostaria de primeiro falar de citar, né? Eu não tenho condições de fazer detalhes, mas citar para vocês 4 realizações da cruz. A primeira realização é a propiciação. E nesse ponto nós temos as referências que vou deixar gravado para vocês, Romanos 3, 24 e 25, 1 João 2, 1 e 2 e 1 João 4 e 10. Jesus é a propiciação por nós. Ele veio apaziguar a ira de Deus. E você fala, que isso? Apaziguar a ira de Deus? Sim, apaziguar a ira de Deus. Justa ira de Deus. Pelos nossos pecados. Isso tem uma profundidade muito grande. Se dá, e esse ponto, né, essa realização, nos leva a pensar no altar, né? Nos leva a pensar no sacrifício. Amém, irmãos? O cordeiro, né, que foi dado por nós. A segunda realização é a redenção. E aí a figura poderia ser o mercado, o pagamento de um preço. Era comum entre os judeus, né, pagar pelo escravo. Então o Senhor nos pagou com alto preço pelas nossas vidas. E isso tem que ser reconhecido por todos nós. Sempre que possível, devemos reconhecer isso diante de Deus. O alto preço que foi pago. Eu não tenho como imaginar um Deus virando homem e indo à cruz só porque é de uma humanidade. Eu não entendo, às vezes não consigo alcançar tanto amor. Que troca, que negociação é esta, meus irmãos? Amém? O terceiro e importante, obrigado, Zé, é a justificação. Em Cristo fomos justificados. Em Cristo fomos absolvidos. Em Cristo fomos santificados. E temos que tomar posse disso. A nossa vida diária nos faz esquecer que devemos tomar posse disso. A santificação em Cristo Jesus. Só voltando um pouco, a redenção, ela está referências em Marcos 10, 45,
1 Timóteo 2:5, Gálatas 4:4, 1 Coríntios 13:13. Ok? E a justificação, Lucas 18:14, Isaías 53:11. A justificação, a figura que certamente podemos usar na prática, seria o tribunal, né? Os advogados presentes sabem essa figura, como é importante e como Deus, como nosso, né, Jesus, como nosso defensor, ele se colocou e justificou o que hoje temos o direito de exercer. Amém? A quarta realização é a reconciliação. E nesta, nós certamente podemos atribuir à família, porque antes éramos, como diz o texto, desgarrados como ovelha, cada um pelo seu próprio caminho. Que vida é esta de um ser humano pelo seu próprio caminho? Misericórdia. Então, a partir desse momento, Deus faz a reconciliação. Deus promove a paz. E Deus promove algo muito interessante através de Cristo e através da cruz. A reconciliação vertical e horizontal. Não somos mais nosso próprio caminho. Temos a igreja, temos os irmãos e temos o Senhor nesse processo. Amém, irmãos? Então, só para resumir, né? Primeira parte, o altar, que é a propiciação. Segunda, a redenção, que é o mercado, é a troca. Terceiro, a justificação, que é o tribunal. E quarto, a reconciliação, que é essa questão da família, né? E aí, irmãos, certamente isso aqui dá uma conversa de horas. Dá para escrever um livro, né, Moacir? Então, me perdoe não poder falar mais. Eu gostaria de ouvir e também falar de tudo que Deus nos falou através desse ensinamento. Mas eu quero um pouquinho mais à frente. Eu quero falar com vocês de um paralelo entre o Jardim do Éden, ok? O momento da crucificação e um pouco à frente, que é quando Paulo nos alerta de uma coisa muito importante. Então, um paralelo. Entre eles tem o antes e depois de Adão e Eva, e antes de Jesus, e o depois de Jesus. Ok? Muito bem. Qual é o paralelo? No Jardim do Éden, o que aconteceu ali? Deus fez o jardim, então vamos uma primeira figura, o jardim. Outra figura importante, o homem, certo? Outra figura importante, a mulher. Outra figura, a árvore. Então, 4 figuras. E esta guerra, o homem perdeu. Ele caiu. Ok? E você acha que o Criador ficou satisfeito? Você acha que ele desistiu? Não. A partir dali, ou antes dali, né, melhor dizendo, ele já determinou que ele ia ter uma outra batalha. E só que esta ele venceu através de Jesus Cristo. Vamos agora nos remeter ao paralelo da crucificação de Cristo. Quais os elementos que tinham ali? O segundo Adão. Então, Deus, né, justifica ou defende o primeiro Adão. Ali tem a mulher. Esse é um ponto importante. Muitos de nós até brincamos, né? A mulher que deixou o pecado, ela que permitiu, mas não é o que o Senhor pensa. Ele tomou a briga, ele comprou a briga da mulher. E foi através de uma mulher que o segundo Adão veio. Amém? Terceiro, temos o madeiro. Lembra da árvore?
A árvore agora é o madeiro. E quarto, temos um jardim. O Gólgota, na verdade, era uma colina, né? Não era uma montanha, mas era uma colina, uma pedra que meio que parecia uma caveira, por isso o nome é em grego, né? É Gólgota. E aí temos também a figura do jardim. Só que nesta guerra, o Senhor venceu por nós. Amém? É por isso que estamos aqui hoje. E é por isso que o Senhor nos permite e nos autoriza a fazer muito mais que imaginamos. Moacir falou algo muito importante aqui sobre a nossa postura. O que você é? O que você acredita? É mais uma religião? Se você permitir que isso fique no seu discurso, desculpa, você é mais um. Mais um não interessa. Não podemos admitir. Não. Exatamente pelos pontos que o Moacir bem colocou aqui. Amém, irmãos? O Senhor nos separou. Separado é separado. Glória a Deus por isso. Bom, depois do Jardim do Éden até o Jardim do Gólgota, eu posso dizer assim, que na verdade não era bem um jardim maravilhoso, mas era um lugar estranho, né? Um lugar de crucificação. Qual era a prática qual era a prática da humanidade? Sacrifícios, não é isso? Ok, irmãos? O que eram sacrificados? Animais. Não é isso? Vivos. Né? Ia lá e... Sabemos que em algum momento da humanidade, os homens também sacrificavam pessoas, pagãs, se não está dentro do contexto. Mas o sacrifício era algo que, né, que agradava a Deus. Né? Era um processo normal pós a queda do homem. Era uma relação entre o homem e Deus. Mas um cordeiro veio ao mundo. Se essa data estiver correta, se o cronograma estiver correto, ok? Então Jesus foi crucificado ontem, não é isso? E hoje seria o dia do primeiro dia sem o mestre. Como vocês acham que está a moral daquele grupo? Lá embaixo. Por que crucificaram na sexta-feira? Porque sábado é santo para os judeus, né? Então vamos logo botar esse cara lá e vamos nos livrar que amanhã não pode fazer nada. Apesar disso, os sacerdotes colocaram vigias para que os discípulos não roubassem o corpo de Cristo. Ou seja, sábado hoje foi um dia de muita tristeza entre os discípulos. Quantos sábados você está permitindo na sua vida? Porque você não crê na ressurreição, que não é o assunto hoje. Quantos sábados você permite viver na sua vida? De obscuridão, de tristeza e de fraqueza, como os discípulos passaram naquele sábado. Os católicos chamam o sábado de aleluia, né? Até onde eu sei, eles faziam isso porque ninguém naquele dia poderia falar aleluia. Era proibido. E no dia seguinte, a partir da ressurreição, sim, aleluia. Mas o Senhor nos permite viver o seu reino amplamente. Sem amarras. Sem dogmas, né? Amém? Livres. E prontos para fazer a vontade de Deus. Prontos para multiplicar. Então, outra ordem dada pelo Deus poderoso no jardim foi: crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. E aí a gente pensa só em filhos também, mas também filhos espirituais. Não devemos aceitar que somos servos inúteis. Temos e podemos, né,
Todos aqui são capacitados em Cristo Jesus. Sabemos das nossas limitações. Sabemos das nossas limitações. Sabemos das nossas dificuldades. Mas não se deixe jamais preso a essa dificuldade. Jesus passou um momento muito difícil. Muito. Retratado ontem aqui nas palavras do irmão. Suor de... Vocês imaginam isso? O sofrimento. E ele, Deus, eu preciso valorizar isso todo dia na minha vida. Preciso valorizar isso todo dia na minha vida. Amém, irmãos? Adão, uma mulher, uma árvore, um jardim. Depois, o segundo Adão, Maria, a cruz, o madeiro e o jardim. Vencemos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos então agora ao segundo ponto, o terceiro ponto, na verdade. Vamos falar um pouquinho sobre um conselho ou uma carta de Paulo aos Romanos que serve para todos nós. Vamos ler Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Olha o sacrifício sendo citado por Paulo. Dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Amém, irmãos? Esse é o ponto que mais tem nos falado nesses dias. E o irmão pregou sobre isso e isso encheu o meu coração. Ok? E mudou muita coisa para mim. Eu tenho 53 anos, nasci num lar cristão, mas a conversão, o arrependimento, ela é um processo diário da nossa vida. Ouvir e ver o Moacir falando aqui que, ainda sou, tenho dificuldade, eu tenho que, é saber que todos nós temos dificuldades, não é? Admitimos, porque somos justificados em Cristo Jesus. Paulo, quando fala isso, e ele diz o seguinte, vou tentar fazer uma figura entre nós aqui. Paulo fala o seguinte, a sua vida... Quem passou pela conversão aqui recentemente? 2 anos, 3, 4 anos, 5, tá lá. Ó, isso, jovens, importante isso. Você pegou a sua vida, ok? Sacrifício vivo e entregou a Deus. Amém? Isso não é brincadeira. Isso não é mais uma prática religiosa. Isso é uma atitude de você com Deus. Não é com uma religião, não é com líder, não é com um dogma, não é com nada disso. É com Deus. Você no altar. E sabe o que esse Deus fez? Ele devolveu essa vida para você. Ele falou, toma, cuide daquilo que agora é meu. Amém, irmãos? Certo, bem? A vida que você entregou no altar, a sua vida, quando na sua conversão, quando você foi batizado, que você foi enxertado em Cristo, Ele te devolveu para você cuidar. E aí? E aí, irmãos? O que você faz? E agora? Você vai pegar esse talento que é a sua vida e você vai enterrar como um talento? Lá na parábola? Você vai fazer isso? É isso que você... É essa a sua decisão? Deus reconstituiu a sua vida, recebendo você, justificando, perdoando, capacitando. Ele te devolve
com objetivo. Tudo em Deus tem um objetivo. E agora você simplesmente vai deixar que o pecado, que o mundo, que a sua carne possa degradar essa vida? Não, irmãos, não. Misericórdia, todos os dias eu luto contra isso. O Egito consome, a figura do Egito consome, que é o mundo, que é o meu trabalho, que é a minha vida, ela quer me consumir. O Egito me dá carne, me dá água, me dá o que beber, mas também requer de mim algumas coisas que eu vou negar a Cristo. Que é meu tempo, que é a minha dedicação, que é o tempo que eu preciso servir ao meu Pai. E essa vida que eu recebi de volta, Mazinho, Osimar, Mazinho para alguns, eu estou com essa vida, eu vou fazer o que agora? Essa é uma decisão sua. É uma decisão minha. Eu vou dar um conselho. Faça aquilo que Deus tem te orientado. A Bíblia é um manual perfeito. Ela te ajuda a você fazer uma ótima gestão de sua vida em Cristo. Enxertados em Cristo. Primeiramente e evidentemente, que é a sua relação com Deus. E também a sua relação com o corpo de Cristo. Mas aí vamos nos remeter à figura da multiplicação. Não viemos aqui para encher esse salão e ficar satisfeitos. Muitos estão ao nosso lado, na nossa frente, atrás da gente, ou acima da gente, precisando ver Cristo crucificado e ressuscitado em nós. Amém? O louvor hoje foi extremamente, hoje todos os dias, mas eu vou falar agora desse dia, foi tocante. Novamente citando Moacir, é sobre letras. Eu valorizo muito as palavras, né? Dentro de um corinho, de um hino, de um louvor, né? Tem um que fala que é oferta de culpa, é isso? Começa lá, eu nem conhecia bem. Oferta pela culpa. Sem querer eu cantei errado. Entendeu? Mas eu entendo que é oferta pela cruz de Cristo. É uma oferta pela cruz. Eu cantei errado, mas eu fiz uma leitura daquilo que a gente precisa viver. A oferta pela cruz de Cristo. A oferta da minha vida, aquilo que Ele me deu. Eu não posso ter 53 anos de idade e o que eu vou apresentar ao Senhor? A cruz e tudo que se passou no Gólgota. O preço que foi pago e tudo que nos foi dado, temos que honrar com as nossas vidas. Amém, irmãos? Deus, sem dúvida nenhuma, posso falar isso com segurança, quer cuidar de nós. E Ele quer fazer muito mais do que já está fazendo. Muito mais. Evidentemente, existe o dever de casa. Humildade, mansidão, né? Dedicação, cuidado com essa vida que Ele nos devolveu para cuidar. Eu não posso negligenciar a quem me deu vida eterna. Ele faz a diferença na minha vida. Amém? O Senhor tem tudo e muito mais para oferecer aos irmãos, a mim, a você, aqui nessa igreja local. Muita coisa Ele está fazendo, muita coisa Ele ainda vai fazer. E pela obra da cruz, e pelo sacrifício vivo, tudo será uma realidade. Amém? Quando você multiplica espiritualmente, a sua experiência é fantástica. Irmãos, é uma experiência fantástica. Tanto é que o grande impedimento do diabo é que você não multiplique.
que ele sabe o calor e o fervor que isso vai fazer na sua vida. Não é mérito, isso é obrigação, ok? Querendo ou não, anuncie o evangelho. Não tem, eu quero, vou ver se dá, não. Querendo ou não, você é obrigado a fazê-lo. Mas quando o faz, ele te dá um retorno no seu crescimento espiritual fantástico. Eu estou falando alguma besteira? Estou, irmãos? Quando você ora por alguém e essa pessoa entende o Senhor e ela te abraça e ela fala, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Senhor. Você enche. Né? Isso é uma experiência incrível. Eu vou dizer para vocês, irmãos, e vou confessar e pedir perdão, essa experiência está fraca na minha vida. Já foi muito mais forte. Eu estou permitindo, misericórdia, né? Eu estou permitindo, aceitando me acomodar. Vivendo da experiência dos irmãos e não da minha própria experiência. Não pode. Ontem, dando uma carona a uma irmã, a gente conversou sobre isso. Ela perguntou por que alguns se desviam. O que acontece quando alguém desvia? O que é retornar à cruz, retornar Cristo à cruz? Pergunta difícil, mas sabemos o quanto é importante, quanto é indispensável que a nossa vida multiplique. Amor, Cristo, reino. Por mais que você ache que é difícil, por mais que você entenda que é desafiador nesse mundo que vivemos, mas o anúncio de Cristo na cruz, o sacrifício do Senhor não foi em vão. E Ele não fez aquilo e achou que ia terminar ali. Continuou e continua até hoje e vai continuar até que Ele venha. Amém? Peço a Deus que Ele nos dê discernimento e cada vez nos capacite mais. Um bom dia, obrigado a todos.